começar uma história, seja de escárnio ou de glória. Aqui se ouvir, atento a assistir, pra não insistir em dizer não entendi. Que milagres ou guerras, divinas comédias, e se cai por terra o descrente prazer de se ver refletido em cada gemido de um ser. Dá pra ser o que quiser, seja homem, mulher, de uma história clichê, ou se compadecer com as dores, as lidas do palco da vida. Não dá pra saber, não dá pra saber. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Maia Portugal e eu sou autora da obra Impermanência. Eu sou diretora e dramaturga do 16/2 Coletivo de Teatro. O 16/2 é um coletivo de teatro independente de Belo Horizonte, no Brasil, formado por estudantes de teatro pela UFMG. E no coletivo, geralmente, as peças que a gente apresenta são escritas por mim. Eu já escrevi algumas dramaturgias para o coletivo e outras dramaturgias que não foram encenadas. Eu já escrevi 3 peças que foram encenadas já, uma que foi adaptada para curta-metragem e outras dramaturgias que eu não cheguei a publicar nem a colocar em cena ainda, mas que a gente pretende montar sim. Hoje eu quero falar especificamente de uma dramaturgia que é muito importante para mim, que é o Impermanência. O Impermanência é nosso trabalho mais recente, nossa última dramaturgia, nosso último espetáculo montado. E é muito legal a gente pensar nele, porque o Impermanência, ele nasce de uma sequência lógica que o coletivo já estava trilhando há muito tempo. Porque eu sempre me interessei muito por saúde mental e tudo que envolve a mente humana, as emoções, o psicológico, enfim, eu sempre gostei muito desse território da mente, do que a gente tem de interior. E aí todas as dramaturgias que eu já escrevi geralmente tem uma pitada desse assunto, seja de forma implícita ou forma mais explícita mesmo. A gente tem, por exemplo, a gente tem o Invólucro, que é o nosso primeiro trabalho do coletivo, que é um trabalho que fala sobre depressão e suicídio. Ele é um trabalho mais denso, sabe? Ele é pesado, ele traz algumas reflexões bem pesadas para a plateia, ele lança perguntas para a plateia, muita gente chora assistindo, vem me cumprimentar chorando, falando: meu Deus, essa peça mexeu muito comigo, porque realmente ela é muito pesada, ela é muito forte, ela trata de depressão de uma forma forte, e ela mostra como a gente tem banalizado a depressão e o suicídio. Porque a gente costuma falar que é mimimi, que é só uma tristezinha, que todo mundo fica deprimido de vez em quando, mas não é. A depressão é uma doença muito séria, que acomete uma parcela grande da população e a gente tem que tratar ela com uma seriedade. E aí a gente traz o Invólucro pra gente lançar essa reflexão pro público, pra plateia. A gente tem também Toque. Toque é uma cena curta que fala sobre transtorno obsessivo compulsivo, como o próprio nome já propõe. E Toque é uma cena que se propõe a discutir sobre a banalização do toque e as relações interpessoais de quem tem toque. Porque o toque é uma doença muito séria, que é muito incapacitante, é muito pesada para quem tem, e a gente costuma achar engraçado, a gente costuma rir dos rituais, a gente costuma rir das manias, dos ritos do que as pessoas fazem, a gente costuma... E não é engraçado, é uma coisa muito séria e é muito doído pra quem tem toque sofre muito com isso. E é nesse viés que a gente discute toque, principalmente na questão da banalização, porque a gente gosta de falar: eu tenho toque porque eu gosto de ver tudo organizado. Só que querer ver tudo organizado não é ter toque é uma doença, e é uma doença muito séria, né? Então, a gente usa um pouco da comicidade nessa cena, mas a gente fala por um viés muito sério. A gente tem a Anamnese é o curta-metragem que a gente fez recentemente, estreou dia 18 de setembro. E, inclusive, quem quiser assistir, é só digitar Anamnese 16/2 no YouTube, que vai estar lá. E o Anamnese, ele fala sobre transtornos de memória, sobre
Dá para fazer um link com Alzheimer ou com outras doenças, como a amnésia dissociativa, por exemplo, que é um transtorno mental, né, que tem uma origem psicológica. E o Anamnese, ele discute sobre a importância da memória, sobre como a gente é o que a gente foi, sobre como a gente é o que a gente se lembra, como a partir do momento que a gente se esquece as coisas que nos passaram, as pessoas, os fatos, a gente vai deixando de ser a gente. Então é muito importante, quem sofre desses problemas de memória sofre muito com isso, porque é realmente incapacitante também, é muito sério. E aí o Anamnese discute isso. É um curta muito legal, eu recomendo que vocês assistam, tá no YouTube, Anamnese. Vocês podem procurar 16/2 Coletivo de Teatro, bem legal. E aí a gente tem também Clausura. Clausura é um texto que não foi montado, mas é um texto que fala sobre esquizofrenia. Ele é mais fictício, não é muito realista, não. Mas ele tem uma pitadinha de crítica à esquizofrenia, mostra como é a vida de quem tem, como que as pessoas sofrem, um pouquinho sobre isso. Mas ele é mais fictício, é mais implícito a esquizofrenia. Mas enfim, eu falei disso tudo, pra quê que eu falei? Porque essas peças, essas cenas, essas dramaturgias, elas são mais densas, mais pesadas, elas tratam sobre a doença, sobre um viés mais do transtorno mental, sobre o padecer, sobre a introspecção, sobre o sofrimento. E é uma coisa mais pesada mesmo, pra gente refletir. E aí, chega o Impermanência. O Impermanência, eu costumo falar que o Impermanência pro coletivo, é aquele momento que a gente tá nadando, sabe? Quando você tá nadando na piscina, no mar, no rio, onde for, e você começa a ficar sem ar lá no fundo. E aí você começa a ficar sem ar, você vai agonizando, e aí você sobe, dá aquele primeiro respiro, que parece que é o primeiro respiro que você tá na vida, de tão gostoso que é, você sente o ar descendo pelo seu pulmão. E eu costumo falar que o Impermanência é justamente esse respiro de quando a gente sai da água, quando a gente tá meio sufocando lá no fundo. Porque era esse o processo que o coletivo estava vivendo. A gente fez um trabalho de transtorno mental, de doença, de dor, e a gente sofreu com isso, a gente sentiu esse processo, a gente sentiu dor junto com os personagens, a gente estava lá embaixo d'água, perdendo fôlego, até que a gente subiu para respirar, e o respiro é justamente uma impermanência. Eu costumo falar que enquanto os nossos outros trabalhos falam sobre a doença, o Impermanência fala sobre a saúde, é uma ode à saúde. E é por isso que ele é muito importante nesse momento que a gente está vivendo hoje. Porque o momento que a gente está vivendo hoje é o momento que a gente mais tem se preocupado com a saúde. Tanto a saúde física quanto a saúde mental. Porque a gente está vivendo um processo pandêmico, né? Um processo que a gente está tentando estar saudável a todo tempo. A gente se preocupa em acordar no outro dia, acordar saudável. E todo esse processo gera problemas mentais, porque muda a nossa relação com o mundo, nossa relação com o outro, nossa relação com nós mesmos. Isso afeta a forma como a gente está vivendo, como a gente está se sentindo. Então a gente tá passando por um processo de sofrimento coletivo. Então a gente tem se preocupado muito com a saúde, em estar saudável, a gente está lutando pela nossa saúde, e isso é uma coisa muito forte no momento que a gente está vivendo, e é por isso que o Impermanência é importante nesse momento, porque ele fala justamente sobre a saúde, sobre como a gente pode se reerguer dos momentos de dor, como a gente pode se reerguer do luto, e seja ela a dor qual for, a gente pode se reerguer da dor de perder um parente, uma dor de perder um dente, um amigo, ou a dor de um processo pandêmico que a gente não sabe quando começou e nem quando vai acabar. Mas a gente consegue renascer sim. Então, essa é a mensagem que a Impermanência traz, uma mensagem de renascimento, de renascer das chamas, das cinzas, como uma fênix. Então, o Impermanência, o grande charme dele é que ele é baseado no livro da Maria Conceição Cruz. Maria Conceição Cruz, ela é uma doutora em ciências jurídicas e sociais, então ela trabalha muito com o ser humano e as relações do ser humano. O trabalho dela é muito bom, eu recomendo para quem não conhece. E aí o Impermanência é baseado em uma obra em particular dela, que é o Laranjas Doces, Laranjas Amargas. A vida é um estado de impermanência. E essa obra, a gente chegou nessa obra por uma pessoa, que no 16/2 tem uma pessoa que é de Pará de Minas, e ele conhecia a Conceição. E aí, em determinado momento, a gente estava conversando e ele falando: poxa, eu queria muito montar esse livro, eu achei ele muito bom, eu queria fazer um espetáculo desse livro. Aí eu falei:
falei, eu como dramaturga que sou, fiquei interessada. Eu falei, sério, deixa eu ler esse livro. Mas eu li sem pretensão, sabe? Sem expectativa, eu só queria conhecer a literatura mesmo. E aí ele me emprestou o livro e eu li. E quando eu li o livro, eu me apaixonei pelo livro, me apaixonei pela perspectiva de renascimento do livro, pela perspectiva de renascer as cinzas, pela perspectiva de superar a dor, encontrar um atalho na dor, pela perspectiva de vida, amor à vida. Eu achei incrível e achei que era disso que a gente estava precisando. Porque a gente estava passando por um processo mais introspectivo, mais estudando o sofrimento, vivendo o sofrimento, e a gente precisava renascer, a gente precisava desse momento de superação. Não só a gente, enquanto artista, mas o nosso público também merecia renascer com a gente, porque o nosso público só levou tapa na cara, né? O nosso público, a gente jogou nosso público pro fundo do poço. E aí eu vi no Impermanência uma forma da gente jogar uma cordinha lá no fundo do poço e puxar nosso público junto com a gente. Então, é isso que o Impermanência representa pra mim. Quando eu li, eu pensei que o texto, ele merecia uma adaptação pro palco. As pessoas mereciam ver, as pessoas mereciam conhecer. Então eu peguei o texto e comecei a adaptar. Então, pra fazer essa adaptação, eu escrevi uma outra história, diferente da história do livro, mas ao mesmo tempo parecida. Eu escrevi outra história, adicionei alguns personagens, e o livro, ele é de natureza poética, né? Ele é quase como uma grande poesia. E aí eu peguei trechos do livro e coloquei ele como sendo falas dos personagens. E aí o texto, ele fala sobre o encontro de duas personagens, que são Esther e o Saulo. A Esther, ela tá passando por um momento de luto, né? Porque ela terminou com o noivo dela, terminou um namoro de anos, e ela tá nesse processo de sofrimento ainda, nesse processo de luto, de dor, de raiva também. E aí tem o Saulo. O Saulo, ele perdeu uma pessoa muito querida pra ele em um acidente, né? A pessoa veio a falecer. Então os dois estão no mesmo processo de luto. Por mais que sejam processos diferentes, é uma dor que é muito parecida, que é a dor do luto, a dor da perda. E aí eles se encontram. E nisso que eles se encontram, eles se conhecem, eles conversam, eles se encontram mais de uma vez e eles vão refletindo juntos sobre esse momento de dor. E juntos eles vão percebendo que eles podem passar por cima dessa dor. Um ajuda o outro a entender seu próprio sofrimento e a passar por cima desse próprio sofrimento. Uma coisa legal do Impermanência é que ele não tem só esses dois personagens. Ele tem mais 3 personagens que são particularmente meus favoritos, que são 3 entidades mascaradas, né? São 3 atores que usam máscaras no rosto, e essas máscaras, elas são como narradores, são como comentaristas. Elas estão ali assistindo a história junto com a gente. E elas são muito divertidas, porque elas assistem a história e elas comentam a história, elas brincam, elas mudam a história, elas falam, eu não gostei disso que a Esther fez, não, vou mudar. Ou então, não gostei disso que o Saulo fez, vou mudar. E elas brincam com os personagens, elas mudam ali as coisas, elas comentam, elas riem, elas choram, elas assistem junto com a gente e estão comentando, estão ali brincando junto, e é muito divertido. E nosso objetivo principal com essas máscaras era justamente criticar o clichê das histórias de amor. Porque as histórias de amor hollywoodianas que a gente lê são sempre muito parecidas, né? E elas têm sempre um fundo comum. E aí, quando a gente pegou essas máscaras, a gente quis criticar os clichês. E aí, por isso que essas máscaras, elas estão ali assistindo a história e elas falam, nossa, que bobagem, isso não acontece na vida real, não, é só em teatro mesmo que isso acontece. Nossa, que loucura isso, ela é doida de confiar numa pessoa que ela conheceu agora. Sabe, elas vão comentando, e é uma crítica meio engraçada das histórias de amor. E aí essa é a função principal dessas máscaras, e é muito engraçado, porque elas comentam, elas brincam, elas mudam a história, e é super divertido de assistir como elas estão junto com a gente, elas estão assistindo junto com a gente, enquanto a gente está lá se surpreendendo, rindo, chorando, elas estão lá e elas estão externando o que a gente está sentindo por dentro, porque elas estão falando em voz alta o que elas estão pensando em relação àquilo que elas estão vendo. Então é muito divertido. E essas 3 máscaras, elas são divididas. Tem 2
que são o Zangão e o Bingo, que elas são mais novas e elas estão assistindo a história. E tem a senhora. A senhora é uma máscara mais velha, uma máscara de uma senhora idosa, e ela que está contando a história. Então o Zangão e o Bingo estão assistindo e estão comentando, estão brincando, estão fazendo um pouco de chacota ali da história, ao mesmo tempo que estão levando a sério o que está acontecendo. E a senhora está contando a história, e através da história ela mostra a evolução da Esther e do Saulo, e como eles estão se reerguendo desse momento de luto, como eles estão passando por esse momento. E aí, só que a senhora ela guarda um segredo. A senhora ela guarda um segredo que diz respeito ao destino da Esther e do Saulo. Um segredo que nem o Zangão nem o Bingo sabem, nem a Esther sabe. E é um segredo que eu não vou contar pra vocês, porque eu quero deixar vocês curiosos, quero que vocês se interessem por ler a dramaturgia, quero que vocês se interessem por assistir o espetáculo, quero que vocês se interessem por conhecer o nosso coletivo. E então eu não vou contar qual é esse segredo, mas esse segredo é muito importante pro desfecho da história, o desfecho, como que vai terminar o romance que se inicia ali entre Esther e Saulo. É um segredo que só a senhora sabe. Então eu vou deixar esse segredo no ar, para vocês pesquisarem depois. Podem entrar em contato comigo quem quiser, pra gente trocar algumas ideias. E nesse processo, tanto a Esther quanto o Saulo, eles vão aprendendo como eles conseguem superar esse momento de dor, como eles conseguem passar por cima da dor. E é muito legal a gente pensar em impermanência nesse momento que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo um momento que parece permanente. Parece que essa pandemia nunca vai acabar, parece que a gente vai ficar nisso para sempre, mas não vai. Como todo processo, esse processo também tem início, tem meio e também tem fim. E tudo na vida tem início, meio e fim, porque a vida é movimento, a vida é dinamismo, a vida é ação, a vida é um constante vai e vem. Então, assim como a alegria passa, a tristeza também passa, o sofrimento também passa, a pandemia também vai passar. E é essa a mensagem principal que a gente quer levar para o nosso público, de que tudo passa, o sofrimento também passa, e a gente pode se reerguer nos nossos momentos de sofrimento. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é: quando a sociedade vai bem, o teatro serve para nos lembrar do legado da nossa miséria. Quando a sociedade vai mal, o teatro serve para nos dar esperança. Então, quando a nossa sociedade estava bem, a gente estava lá lembrando sobre o legado da nossa miséria o tempo todo, né? Só jogando na cara sobre o sofrimento, sobre a hipocrisia humana, os transtornos mentais. Mas agora a sociedade vai mal, a sociedade está doente, está passando por um processo de sofrimento coletivo. E aí a gente está levando um pouco de esperança de que isso vai passar e de que a gente pode sim encontrar felicidade mesmo nesses momentos difíceis. A gente pode passar por esse momento com muita fé, muita esperança e crendo que esse momento vai passar. Então, essa é a mensagem principal do Impermanência. Eu espero que vocês tenham gostado da obra, espero que vocês tenham se sentido instigados a conhecer tanto a minha obra como a obra da Conceição, Laranjas Doces, Laranjas Amargas, A Vida é um Estado de Impermanência. Espero que vocês queiram conhecer a dramaturgia, espero que vocês queiram conhecer o espetáculo, espero que vocês queiram conhecer o coletivo e os nossos trabalhos. Eu vou deixar um link aqui, um link não, né, mas o nosso site, que é o site do coletivo, vocês podem estar acessando e vendo os nossos espetáculos, vendo nossos trabalhos. A maioria está disponível no YouTube. E possam ver o Anamnese também, que é o nosso curta-metragem mais recente. Enfim, espero que vocês queiram nos conhecer e espero que a gente possa estar junto em breve. Porque por mais que a gente está aqui nesse momento de troca virtual, acho que nada substitui a presença, né? Nada substitui um abraço, o calor do momento. Então espero que em breve nós possamos estar juntos e trocando muitas figurinhas, trocando muito, porque arte é troca, né? Então a gente tem que estar nessa constante troca artística. E, enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que conheçam o coletivo, espero que vocês, quem quiser conversar comigo, eu estou sempre à disposição, estou sempre muito aberta a trocas, muito aberta a diálogos. Espero que estejam todos bem e tenho certeza de que esse momento vai passar. Então, consumam muita arte nesse momento, vivam arte, respiram arte. E é isso. Um beijo para todos vocês.